falar a respeito propriamente, não é? Dízimo, e na próxima quinta nós estaremos falando de amor e graça. Uma espécie de uma construção de uma árvore. Nós falamos da raiz, hoje nós estamos falando dos troncos e das galhos, e na próxima semana, aquilo que deixa a árvore com a sua beleza, que é folhas e flores e frutos. E como nós falamos anteriormente, na última quinta, a respeito do dinheiro, como uma espécie de Deus rival em nossas vidas, que a Bíblia cita com o nome de Mamon. E a raiz da nossa infidelidade em nossos dízimos e oferta, ela está muito linkada, conectada ao fato de eu devotar a minha vida ao dinheiro e a Mamon. E pelo fato de o dinheiro ser o Deus na minha vida, então eu sou infiel ao meu Deus. E nós trouxemos isso à tona e convidamos a igreja a refletir. E eu estava lendo estou lendo a Bíblia, e cheguei no livro de Deuteronômio, a gente encontra lá a questão do jubileu. O sistema de governo teocrático de Deus para o seu povo não é o socialismo, não é o capitalismo, é o jubileu. A cada 7 anos as dívidas eram perdoadas. E no ano do jubileu, no 50º ano, as propriedades se voltavam para as suas respectivas famílias. E com isso Deus ia corrigindo o coração do seu povo. Muitos pensam que, principalmente quem comunga aí do comunismo e do socialismo, como um pseudo-modelo do cristianismo, ou do modelo de um coração que nasce em Deus, isso é falso. No coração de Deus está o jubileu. E que isso possa se perpetuar em nossos corações, sendo Jesus o Senhor e não Mamon. E hoje nós vamos falar a respeito do dízimo, porque existem algumas indagações, se é bíblico ou não. E na próxima semana nós iremos falar de amor e graça em relação a esse conceito antropocentrista, que está o homem no centro. Mas, de fato, a Bíblia fala a respeito do dízimo? É bíblico ou não? E é nessa vertente que nós vamos começar a caminhar hoje aqui neste culto. E eu gostaria de ler um texto para vocês que diz assim: parece que já nascemos com a tendência de achar que o mundo gira ao nosso redor e que somos donos de tudo. No entanto, a Bíblia deixa clara que Deus é o verdadeiro dono de todas as coisas. Quando Ele nos criou, Ele nos deu o domínio para administrarmos o que lhe pertence. Já parou para pensar que você é um administrador dos recursos de Deus e que Ele requer fidelidade? Afinal de contas, todo administrador possui privilégios, mas também responsabilidades. Vamos estudar a Bíblia a respeito disso? É o que nós chamamos, principalmente em nosso meio batista, a doutrina da mordomia cristã. Esse é um conceito bíblico e é o que nós vamos caminhar. E eu quero convidar você, logo de cara nós vamos tentar expressar a etimologia da palavra dízimo. Qual é o significado? Olha para vocês, observem. Vamos colocar as coisas no seu devido lugar e vamos começar então com a palavra. A palavra dízimo vem da palavra hebraica malassé e da palavra grega degate. Traduzido significa 1/10. Todos nós sabemos que 1/10 é 10%. Portanto, sabemos que a quantia do dízimo deve ser 10%, porque simplesmente é o significado da própria palavra. E o que me chama a atenção, irmãos, que o dízimo é algo muito democrático. O que é 10% para mim, é 10% para você. É 10% para quem é bilionário, é 10% para quem é salariado mínimo. É muito democrático. É 10%. Então, essa é algo que a Bíblia nos convida a pensar sobre esses 10%, e nós vamos ver alguns textos bíblicos, mas antes, vamos colocar algumas coisas no seu devido lugar. Salmo 24, capítulo 1. Salmo 24, versículo 1, Diz assim: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nela vivem. O salmista vem declarar algo que, para nós, precisa ser trazido à memória.
do Senhor é a terra e tudo que nela existe, e o mundo e os que nele vivem. O salmista está dizendo para mim e para você que tudo pertence a quem? A Deus. Não há nada meu, tudo é dele. Não há nada nosso, tudo é dele, pertence ao Senhor. Olha uma outra expressão muito importante, agora no Novo Testamento, Colossenses, versículo 1, 16 a 18. Porque aqui nós estamos na visão do Antigo Testamento, a visão mais ou menos de Deus Pai, mas o apóstolo Paulo agora fala a respeito de Jesus, Deus Filho. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, e as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Presta atenção, todas as coisas, olha, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a supremacia. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que a Bíblia revela. Que tudo foi criado por Ele e tudo é para Ele. Nós precisamos colocar as coisas no seu devido lugar. Porque a minha mente secularizada do século 21 acha que é o contrário, que tudo é meu. Inclusive nós fazemos desse Deus, que é dono de tudo, uma espécie de propriedade particular, do qual eu consigo manipulá-lo, através dos louvores, através das minhas orações, através das minhas chantagens emocionais, através dos meus biquinhos, para que ele se converta a mim, porque parece que o processo é que Deus que tem que se converter a mim, para que ele faça os meus desejos. É mais ou menos isso que a teologia da prosperidade diz. Não. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Outro texto que eu gostaria de compartilhar, vamos colocar as coisas no seu devido lugar. Deuteronômio 8, versículos 17 e 18. Deuteronômio 8, versículo 17 e 18, diz assim: não diga, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembre-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Porque na compreensão, ok, foi Ele que criou tudo, tudo é dele, e tudo é para Ele. Mas, pastor, eu trabalho, é com os meus esforços, que eu acordando cedo, trabalhando muito, dormindo tarde, é que eu estou conquistando as coisas. Deus faz tudo, tudo é dele, mas eu também consigo com as minhas mãos produzir riquezas, eu consigo nas minhas mãos construir algo para mim. E aí o texto de Deuteronômio diz assim, olha, não diga isso em seu coração. A minha capacidade e a força das minhas mãos em ajuntarem riquezas, todas essas riquezas para mim, não depende de mim, é Ele que me concede. Eu ainda continuo dependendo de quem? Dele. Pois foi Ele que criou cada átomo do seu corpo. É Ele que produz a água que nos dá a vida. É Ele que produz o alimento para te sustentar. O oxigênio que você respira não depende de nenhum esforço seu. Está aí. Você depende dele. Eu acho que por isso precisa ser ajustado em nossa mente. Porque parte da nossa infidelidade, uma das infidelidades, a raiz é porque o dinheiro é o nosso Deus. Uma outra é porque muitas vezes nós achamos que somos autossuficientes. Mas o texto está dizendo que nós dependemos totalmente dele. Pastor, a Bíblia fala sobre dízimo? Fala aí, afinal de contas, chega. Gênesis, capítulo 14, versículo 18 e 20. Versículo 18 e 20. É uma história do Antigo Testamento relacionado a Abraão após um confronto. E após ele desposar alguns despojos da guerra, olha o que acontece. Então, Melquisedeque, rei de Salém,
E sacerdote do Deus Altíssimo trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abrão lhe deu o dízimo de tudo. Isso aqui, irmãos, é meio curioso, porque essa história está acontecendo, esse momento histórico é muito antes da Bíblia ser escrita. Esse é um momento histórico em que não existia, vamos assim pensar, a Torá, a lei. Nada escrito ainda existia. Há uma manifestação de Deus em direção a esse homem chamado Abrão, que depois passa a ser Abraão. E aí eu começo a ficar me perguntando, de onde vem essa ideia do dízimo? De onde surgiu isso? E se nós voltarmos ainda lá em Gênesis, nós vamos perceber um pouquinho mais atrás, nós vamos perceber Caim e Abel trazendo ofertas para Deus. De onde eles trouxeram essa ideia? De onde surgiu isso? Me parece que é algo espontâneo, é algo reconhecido dentro de si mesmo, é uma espécie de espírito de gratidão, algo que parece estar intrínseco dentro de nós, é instintivo. Essa dedicação do dízimo e oferta a Deus, em um momento que ainda não tinha templo, um momento que não tinha missionários, não tinha levitas para ser sustentados, não tinha campos missionários ainda, a igreja como nós conhecemos não existia, e mesmo assim, havia uma necessidade do coração humano em dedicar parte dos seus recursos em oferta, em gratidão ao seu Deus. Era uma espécie de Abraão dizer: o Senhor é o meu Deus, e nele eu confio. No Gênesis 28 também, versículo 18 a 22, nós vamos ver Jacó, o neto de Abraão, fazendo a mesma coisa, e é uma descrição também de uma direção muito parecida, porque é um cenário parecido, não há ainda um contexto bíblico escrito, ou sacerdotes, levitas, nada desse momento que pudesse expressar essa necessidade como se fosse um recurso para suprir uma necessidade. Não, era um recurso simplesmente para agradar o coração divino. E nós vemos isso também incorporado na lei, Levítico 27, 30, 33, aí nós vemos essa expressão: todas as dízimas são do Senhor. Todas as dízimas são do Senhor. Nós vemos também na história da nação, na reforma do rei Ezequias, olha o que, em 2 Crônicas 31, 4, que diz: ele ordenou ao povo de Jerusalém que desse aos sacerdotes e aos levitas a porção que lhes era devida, a fim de que pudesse dedicar-se à lei do Senhor. Quando o rei Ezequias começa a restaurar a espiritualidade da nação, ele ordena ao povo que traga os dízimos e ofertas ao templo. Interessante. A restauração espiritual da nação passou também por esse processo de levar os dízimos e ofertas. Isso é no momento de reinado da nação. Um outro texto, Neemias 13, 10 e 12. Esse é já um outro momento histórico da nação, já pós-exílio. Depois de 70 anos de cativeiro, convivendo com a outra cultura, com outras religiões na Babilônia, eles retornam para a sua terra, começam a reconstrução ali, e olha o que Neemias cita em seu texto, ó. Também fiquei sabendo que os levitas não tinham recebido a parte que lhe era devida. Que parte é essa? O dízimo. E todos os levitas e cantores responsáveis pelo culto haviam voltado para suas próprias terras. Por isso, repreendi os oficiais e lhes perguntei: por que essa negligência com o templo de Deus? Olha, por que essa negligência com o templo de Deus? Então convoquei os levitas e cantores e os coloquei em seus postos. E todo o povo de Judá
trouxe os dízimos do trigo, do vinho e do azeite aos seus depósitos. Nós vemos o dízimo lá no início com Abraão, vemos na expressão da Torá, no momento histórico da nação como reinado, pós-exílio, e a presença do dízimo está ali no texto bíblico e é algo pertinente para a nação que se devota ao seu Deus. Outro texto, aqui ainda do Antigo Testamento, talvez esse o mais conhecido, Malaquias 3, 10 e 11, diz assim: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam, se não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos, que nem terão onde guardá-las, impedirei que as pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. E se nós voltarmos um pouquinho antes do versículo 10, Malaquias vai dizer assim: vocês estão roubando a Deus. Irmãos, é uma expressão muito forte. Malaquias, o profeta Malaquias é pós-exílio e começa a denunciar a corrupção que existe na nação, e dentre algumas denúncias, ele denuncia que o povo está roubando a Deus em seus dízimos e ofertas. E dentro desse texto também nós encontramos aqui a promessa de que o fato de eu ser dizimista, isso jamais vai me fazer falta, porque Deus há de suprir todas as nossas necessidades. E aí, irmãos, todos esses textos que nós acabamos de ler se encontram no Antigo Testamento. E muitos começam a apontar, principalmente aqueles que são negligentes, porque quem é contra o dízimo, geralmente não é o dizimista, é quem não é dizimista. E dizem assim, talvez vocês já ouviram isso: não, o dízimo é coisa do Antigo Testamento. E aí eu fico pensando, nós vamos ter que arrancar essas páginas da Bíblia, e o que me chama a atenção é que quando é as promessas do Antigo Testamento, ninguém questiona. O Senhor é meu pastor, de nada. Por que ninguém fala de arrancar isso? Isso é Antigo Testamento. 2 Crônicas 7,14, alguém lembra de cabeça? Eu tenho certeza: se o meu povo se humilhar, então perdoarei e sararei. Risca isso também é Antigo Testamento. Você percebe que é uma seleção naquilo que é pertinente a mim, eu quero. Mas aquilo que é pertinente à minha negligência, eu quero o quê? Arrancar. E me apropriando aqui, irmãos, do pastor Neil Barreto, de uma das igrejas batistas no Rio de Janeiro, e ele fala a respeito disso para a sua igreja, e eu achei muito importante e interessante, é que ele diz o seguinte, que muitas pessoas também dizem que não entregam seus dízimos e ofertas, porque os pastores roubam. E de fato isso acontece. Alguns roubam. Eu ainda não fiz isso, espero não fazer. E eu espero que a igreja ore por mim, para que eu não seja tentado a isso. Mas irmãos, aí ele diz algo: então nós somos colegas. Eu sou ladrão porque roubo o dízimo, e você é ladrão porque você não entrega o dízimo, porque é assim que a Bíblia fala. Isso é muito forte, irmãos. E eu gostaria que essa mensagem impactasse o coração da família Cibe Porto, porque mais da metade desta igreja não entrega seus dízimos, mais da metade. E talvez eu esteja falando com você nesta noite. E se 10% é democrático, não importa quanto que você ganha, se é R$1.000, se é 100 mil ou se é R$10, não importa. Você pode ser um dizimista. E isso é um privilégio. Não é um fardo. Isso deve ser um privilégio. E aí algumas pessoas, olhando para Romanos 6,14, que diz que nós não estamos debaixo da lei, mas sim debaixo da graça, e diz que o Antigo Testamento é apenas para os judeus.
Mas eu gostaria de destacar que a lei cerimonial é que foi abolida. Mas o dízimo não faz parte da lei cerimonial. Então não foi abolida. Mas eu também gostaria de destacar, e é algo que nós vamos compartilhar no próximo quinta-feira, é que a graça é superior à lei. Isso é fato, irmãos. A graça nos traz uma motivação a mais. Se a lei a obriga, a graça ela motiva. Mas eu gostaria de destacar isso na próxima quinta. E aí lembrando também, voltando a lembrar que Abraão foi um dizimista antes mesmo da lei. O que motivava o coração de Abraão era a graça. E que essa seja a motivação do seu coração. Mas pastor, e o Novo Testamento? E o que Jesus falou a respeito? Porque Jesus não calou sobre este tema. Jesus, ele não eliminou a lei, mas ele sim trouxe novas motivações e ele começou a olhar para os corações humanos, para as intenções, para aquilo que realmente me motiva. E aí, quando ele fala a respeito de dízimo, ele lança algumas críticas. E eu creio que isso pode nos ensinar nesta noite. Mateus 23 diz assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas, sem omitir aquelas. O que Jesus está dizendo nesse texto é que o que Deus requer de nós não é o meu dinheiro, não é o seu dinheiro, é a sua vida. Ele não está anulando o dízimo, ele diz no próprio texto: vocês devem praticar estas coisas. No entanto, fidelidade, justiça, misericórdia, amor, deve estar latente na vida de vocês. Porque falar de dízimos e oferta não é apenas falar de dinheiro, gente. É falar de vida. Falei isso na última quinta e repito aqui novamente: Deus não quer o seu dinheiro, Deus quer a sua vida. E toda vez que você vem aqui, como pastor desta igreja, eu digo a você, amigo, ovelha, não traga o seu dinheiro, traga a sua vida. Se você não puder trazer a sua vida, fique com o seu dinheiro. Não precisa. Deus quer você como um ser completo. Traga a sua vida. Jesus também fala, versículo Lucas 18:12, diz assim, a respeito dos orgulhosos, dos presunçosos, na parábola que ele cita o fariseu e o publicano: não sou como os demais, jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto tenho. Trazer os dízimos e ofertas não é para gerar orgulho e altivez no seu coração, e nem para fazer com que você se sinta superior ao seu irmão. Porque muitas vezes nós deixamos que isso encha o nosso coração. Eu sou dizimista. E aí você começa a olhar com superioridade para aqueles que estão do seu lado. Isso não é o pressuposto de ser um dizimista. Isso voz à tona, que Deus requer de mim e de você, é um coração íntegro, maduro, cheio de gratidão. E que vem à frente com um coração humilde, quebrantado. E que isso não venha lhe trazer orgulho, mas um coração humilde. A Bíblia também vai falar a respeito, meus queridos, de oferta. 2 Coríntios 9, 6 e 7, é um texto que é muito utilizado, porque ele vai expressar essa graça, essa gratidão. Lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. O dízimo e as ofertas é como um símbolo de gratidão e equidade.
de justiça e fidelidade a Deus e ao próximo. Então, se isso é uma expressão de gratidão, de justiça e fidelidade a Deus e ao próximo, eu devo fazer isso como uma expressão de alegria. Porque se você vem para trazer o seu dízimo e oferta, e ainda há uma angústia, uma tristeza em seu coração, eu ouso dizer que Mamon ainda continua sendo o seu Deus. Mas que você possa trazer isso com alegria e não com pesar. Quando nós olhamos para aquelas comunidades do Novo Testamento, logo após o Pentecoste, ali em Jerusalém você vê as pessoas se doando umas às outras. E quando nós nos doamos, não é apenas recurso, gente, dinheiro, é tempo, é vida, é ombro, é um ouvido. E aqui deixo uma pergunta no ar. Será que eu estou dedicando meu tempo, meu ouvido, 10% para abençoar o próximo? Porque muitas vezes abençoar o irmão é só parar para ouvi-lo. Mas nem isso nós temos esse tempo mais, nem isso nós damos esse dízimo mais. Fica aí a indagação no ar. Mas pastor, ok, entendi, mas para que o dízimo? Qual a finalidade dos dízimos e das ofertas? Eu gostaria de destacar que o primeiro é o sustento dos levitas. Vocês viram isso lá no Antigo Testamento. E quem são esses levitas hoje, irmãos? E sacerdotes? Ministro do Evangelho, pastores e missionários. O propósito de você trazer o seu dízimo e oferta é para me sustentar. Para sustentar os missionários também que estão em campo. Aqui na igreja, por exemplo, hoje eu estou vivendo de forma integral. O sustento da minha família vem toda através dessa igreja. Essa igreja é um instrumento de Deus para abençoar a minha família. Nós temos o pastor Sandro também, só que ele é parcial, ele não é integral. Nós temos também agora o Gil, missionário, nosso irmão missionário Gil, que também é um parcial. E sabe com o que eu sonho? É que um dia todos esses sejam integrais. E que outros, nós possamos ter a condição de sustentar ainda outros. Porque isso revela o crescimento da igreja, isso revela um coração de uma igreja cheio de gratidão. Pessoas que são sustentadas pela igreja para dedicar-se integralmente ao ministério. E que isso possa encher o coração da igreja de alegria. É um desejo de ter isso. E de fazer isso com generosidade. Porque o resultado são vidas transformadas e resgatadas, salvas, pela proclamação do Evangelho de Jesus. 1 Coríntios 9,14 diz assim: da mesma forma o Senhor ordenou àqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Irmãos, Filipenses 4:14-18 relata o sustento do apóstolo Paulo. E aqui eu gostaria de dar um breve testemunho pessoal. Eu estou no ministério pastoral, completei 5 anos. 4 anos eu passei de forma parcial. Eu estou apenas esse período aqui, 7 meses, na Cibiporto, de forma integral. O apóstolo Paulo, em alguns momentos, ele trabalhava, ele construía tendas, era um construtor de tendas. E eu fui assim também por mais de 4 anos. Não é errado, não é pecado um pastor trabalhar e cuidar da igreja. Quando a igreja não tem a capacidade de trazer este sustento. Mas uma vez que a igreja tem condição, a igreja deve primar. Não, pastor, vem para cá, nós queremos você de forma integral. Paulo trabalhou para não se fazer pesado, mas quando a igreja tinha condição, ele vivia do Evangelho. Esse é um princípio. Por isso que nós trazemos à casa do Senhor nossos dízimos e oferta. Um outro ponto, para que os dízimos e oferta? Qual a finalidade? Para manutenção do templo. Hoje a igreja de Cristo e as nossas ações sociais. Malaquias 3:10, 11 diz: tragam o dízimo todo ao depósito do templo para que haja alimento em minha casa. Irmãos, o propósito disso também é sustentar essa estrutura física.
É claro que nós devemos fazer o melhor gerenciamento possível, para que isso tenha o menor custo possível, para que isso não consuma os nossos recursos, mas para que nós possamos, enfim, dedicar esses recursos para aquilo que verdadeiramente deve ser engajado, que é para o objetivo de abençoar vidas e proclamar o Evangelho. E o coração da CIB Porto está se inclinando para isso. A CIB Porto em ação é para isso. Para que haja mantimento, alimento, sustento, não apenas para os nossos, mas para todos aqueles que precisam. Então, irmãos, quando você dedica os seus dízimos e ofertas, lembre-se, é para abençoar vidas. E eu espero que vocês me ensinem, para que eu como pastor, para como essa igreja, como diretoria, possamos gastar o mínimo possível com estrutura e o máximo possível com gente. Porque afinal de contas, Deus enviou o seu filho para morrer naquela cruz, não foi por estrutura, mas foi por gente. O objetivo final, irmãos, sobretudo, é revelar o reino dos céus aqui na terra, e para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. E nós temos o privilégio de participarmos desta missão, de sermos um sinal do reino, e revelarmos a glória do Senhor Jesus. Dízimos revela a minha fidelidade. Oferta revela a minha gratidão. Dízimo tem a ver com fidelidade. Oferta tem a ver com gratidão. E o ponto de partida desse estudo hoje é de que tudo pertence a Deus, inclusive eu e você. Eu lhe convido para abrir o último texto, 1 Coríntios 6, 19 e 20, que diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, e que não sois de nós mesmos, mas que nós pertencemos a Ele? Irmãos, nem um nó corpo. Quando nós confessamos que Jesus é o Senhor e Salvador, nós estamos declarando que nem nós mesmos pertencemos a nós, mas sim a Ele. Haja visto os nossos recursos. Os dízimos e as ofertas servem para tirar também o egoísmo do nosso coração e nos ajudam a colocar a nossa confiança não no dinheiro, mas em Deus. Lucas 12:15. Então lhes disse: cuidado, fique de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. E a devolução dos dízimos e ofertas coloca Deus e o homem em suas devidas posições, criador e criatura, doador e receptor, Deus e o mordomo. Somos todos nós mordomos e não donos. Eu gostaria que você pensasse nisso que nós falamos agora. Qual é a sua relação com o dinheiro, com os recursos que Deus confia a você? Qual é a relação consigo mesmo e com a sua própria vida? Feche os seus olhos. E eu quero convidar o Ministério de Música, vem à frente, nós vamos encerrar esse culto celebrando, cantando. Mas antes eu quero orar com você. Que você pensasse, quem é o dono da sua vida? De fato, quem é o dono dos seus recursos? Deus está lhe convidando para você ser um mordomo. Alguém que seja um administrador, mas não o dono. O problema é que o nosso coração corrompido, ou talvez o nosso coração influenciado por Mamon, ele quer ser o dono. E eu gostaria que você pensasse que você não é o único a ser tentado nisso. Eu também sou. Todos os dias, irmãos, todos os dias, eu sou tentado a ser dono de mim mesmo. E se eu sou dono de mim mesmo, eu sou dono de tudo, dos meus recursos, das minhas decisões, pensamentos, do meu tempo. E tudo que eu faço, tudo que eu sou, não tem a ver com Deus, tem a ver comigo, afinal de contas eu sou o dono. O que a palavra de Deus nos convida, não tem a ver apenas com dízimos e oferta, tem a ver com a nossa vida. Quem é o dono da sua vida? Quem é o dono do seu coração? Quem é o dono dos seus recursos? Fale com Deus. Feche os seus olhos.
Curve a sua cabeça. E permita que o Espírito Santo ministre ao seu coração. Pai, essa palavra, ela nos ensina, ela nos conforta, mas ela também nos exorta, Pai. Ela nos ensina, Senhor, nos traz à memória que o Senhor é o dono de tudo e de todos. Ó Deus querido, ela nos conforta, porque ela traz também à nossa memória que nós dependemos de Ti. E como é maravilhoso, Deus, depender de Ti e não de mim mesmo, Pai. Como é bom saber, Senhor, que o dia de amanhã não pertence a mim, mas pertence ao Senhor. Porque as minhas decisões serão equivocadas, ó Pai. Como é bom saber, Senhor, que a minha própria vida não pode pertencer a mim, mas que eu posso confiá-la em Ti. Mas ela também me confronta, Pai, porque tem um eu aqui dentro que grita, que muitas vezes, ó Deus, quer dominar, quer controlar, quer dizer, quem manda aqui sou eu. Mas em nome de Jesus, Pai, que possamos sair daqui dessa noite dizendo, não, 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 Jesus é o Senhor. Tão somente Jesus seja o Senhor das nossas vidas, que Ele seja o Senhor desta igreja, que Ele seja o Senhor dos meus recursos, que Ele seja o Senhor da minha vida e da sua vida, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus, amém, amém. Coloque-se em pé, nós vamos para casa. Eu espero que essa palavra tenha encontrado um espaço aí no seu coração, e que ela possa se propagar durante o seu caminhar, durante o seu viver, que verdadeiramente Jesus seja o Senhor, que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja presente na sua vida, esteja presente lá na sua casa, esteja presente na vida desta igreja, que alcance essa cidade e que alcance a nossa nação, hoje e até que Ele venha, em nome de Jesus, amém. Adore, celebre o seu Deus. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade.